Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula, nosso segundo dia aqui da semana do React.js. E agora a gente vai dar continuidade no nosso sujeito link, que é construir a nossa aplicação, né? A gente já deixou um pouquinho ali já engatilhado o sujeito link, criamos a aplicação, configuramos na aula passada, na nossa primeira aula, o estilo global aí do nosso sujeito link. E agora então a gente vai fazer toda a parte da home, toda a parte aí dos meus links, as páginas, como que a gente consegue ter roteamento de páginas dentro da nossa aplicação com React, onde eu posso ter navegação, né? Eu posso ter o home, eu posso ter um barra meus links, e aí vai acessar outro componente com a página dos links dele. Então a gente vai configurar tudo isso, criar a estilização e criar nossas páginas de links e de home agora. Então, bora lá, bora começar. A primeira coisa, então, a gente vai rodar o projeto de novo. Eu nem estou rodando o meu projeto aqui para a gente fazer tudo de novo, que é rodar o projeto. Se você tem alguma dificuldade, a gente já resolve isso agora aqui antes de continuar. Então, bora lá. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente vai fazer, se a gente vai ter que trabalhar com roteamento, a gente vai precisar instalar uma biblioteca para trabalhar com roteamento de páginas, que não tem nativa do React.js. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu projeto, então tá aqui, ó, meu link, e aí é bem tranquilo, né? A gente precisa abrir o CMD aqui dentro dessa pasta. E aí o que a gente pode fazer? Posso clicar aqui em cima, no Windows 10 funciona, tá? É uma dica para vocês. Você pode clicar aqui no navegadorzinho e aí digitar aqui em cima mesmo, ó. Tô dentro da pasta do meu projeto e eu vou digitar aqui em cima CMD e eu vou dar um Enter aqui e você pode ver que ele já abre o CMD dentro, ó, da pasta do projeto. Então, dentro da pasta que você está, ele abriu o CMD. Então, é uma dica se você tem dificuldade em abrir o CMD dentro da pasta de alguma pasta determinada, né? Então, isso aí vai facilitar a sua vida. Então, abre o seu CMD, navega até a pasta que você criou o projeto, abre também esse projeto no seu Visual Studio Code. Então, já está aberto aqui os dois. Então, tá o projeto aqui do jeito que a gente parou e eu vou vir aqui no meu CMD e vou rodar aquele nosso comando npm espaço start para ele rodar o nosso projeto novamente. Então agora é só aguardar, ele vai abrir aqui no meu navegador, vamos esperar aqui, beleza, já abriu aqui, maravilha, eu posso dar um F5 aqui, show de bola. Se eu vier aqui no nosso app.js, sujeito link 123, vou dar um Ctrl S aqui para mim salvar. Vamos ver aqui, ó, já atualizou, então deixa eu tirar isso aqui, já está rodando, já está funcionando. E aí, o que a gente precisa fazer? É instalar uma biblioteca chamada de React Router DOM, para a gente poder ter navegação de páginas dentro do projeto. Como eu falei, eu quero ter o meu projeto, eu quero ter, por exemplo, barra meus links, por exemplo, ou barra links, a forma que a gente quiser. Eu quero ter navegação de páginas dentro do meu projeto. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu só tirar isso aqui dos meus links. Eu vou instalar essa biblioteca aqui. E para a gente poder instalar, eu vou parar de rodar o meu projeto de novo, porque eu preciso estar com o projeto parado aqui. Vou dar aqui um CLS, só para a gente parar e limpar aqui o comando, e vamos instalar. E aí o comando para a gente poder instalar, npm install react router-dom. Bem tranquilo, né? Então, só colocar aí para rodar. Vou dar um zoom aqui para vocês, só colocar para rodar e aí aguardar. Show de bola, já apareceu aqui, ó, o maisinho, deu aqui até a versão, então foi instalada a nossa biblioteca. E a outra biblioteca a gente já pode instalar, se a gente olhar aqui no nosso Figma, tá? A gente vai importar também nessa aula duas imagens que vocês têm para baixar aí, que é a logo aqui, claro, depois vocês podem colocar outra logo se quiser, mas essa logo aqui eu vou disponibilizar para vocês e também vocês vão ter essa imagem aqui do 404 que eu vou liberar para vocês baixarem também, que a gente vai colocar já no projeto, que é colocar dentro da pastinha do projeto para a gente usar futuramente aí, tá? E também a gente vai ver aqui, ó, que olha só, a gente tem um íconezinho aqui que a gente pode utilizar um SVG para não ter que usar uma imagem aqui dentro, ó, do lado do nosso input, para ficar mais leve a nossa aplicação. E se a gente olhar aqui também nos meus links, eu também tenho um ícone. Ó, eu também repito o ícone aqui, eu também tenho o ícone aqui, ó, do nosso trash, né, da nossa lixeirinha ali, e também tenho aqui uma arrow, uma setinha para mim poder voltar, se eu quiser. Então a gente vai ter ícones dentro desse projeto, e aí com isso eu gosto de utilizar uma biblioteca bem bacana. Deixa eu colocar aqui para a gente poder instalar também, que é o React Icons, tá? Só você jogar aí React-Icons no Google, é o primeiro link, ou pegar aqui a URL, que é um pouquinho complicado, que é do GitHub, mas basicamente a gente precisa instalar no nosso projeto. Então eu vou copiar aqui também, deixa eu dar aqui um CLS só para limpar, vou colocar o comando, ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, npm espaço install, react-icons aí, bem tranquilo. Então, vou colocar para instalar, vou dar um Enter aqui para instalar no meu projeto. Enquanto ele vai instalando, só para mostrar para vocês, olha que bacana. A gente tem várias bibliotecas de icons aqui, por exemplo, vou pegar aqui Font Awesome aqui, é só eu importar aqui com o nome do ícone que eu quero, e aqui embaixo tem os nomes de ícones, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui se tem algum bacana.
sei lá, quero aqui, ó, do Chromecast que ele tem também. Então, é só importar esse nome aqui, com esse import aqui, e eu vou ter acesso a utilizar esse ícone, e a gente pode colocar uma cor, um tamanho, como ele é SVG, ele é muito leve também. Então, vai ficar bem bacana para a gente utilizar no nosso projeto, tá? Então, vou fechar aqui, ó, já instalou também. O que eu vou fazer? Vou dar aqui um npm espaço start para subir o meu projeto de novo, para a gente rodar agora que a gente instalou as rotas e instalamos também a parte de ícones, né, para a gente poder utilizar. Enquanto ele vai rodando, já até rodou aqui, maravilha. Enquanto ele roda aqui, agora vocês têm para baixar aí as duas imagens aí, como eu falei, né, o logo e também aquela imagem de 404. Então vamos lá, vocês vão baixar aí e aí abre a pasta do seu projeto, ó. Abri a pasta do meu projeto aqui, vocês vão vir aqui dentro de public, ó, tô aqui, meu projeto, public, e eu vou dar um Ctrl V aqui, ó, colei as duas imagens, a not found e a logo. Se você olhar aqui dentro de public, ó, temos aqui, ó, logo, vamos lá, ó, tá aqui, e o not found também tá aqui. Então, dentro da nossa pastinha de public, tá? Colei ali dentro, show de bola, e agora então, bora começar a desenvolver. Para a gente poder começar, então, vou minimizar aqui. A primeira coisa é configurar o roteamento de navegação de páginas. Porque, por enquanto, o nosso src e app.js, que é o nosso componente principal, o que ele está fazendo? Ele está só renderizando uma div, né? Aqui é o nosso sujeito link. Mas agora a gente vai ter páginas, eu vou ter o home, eu vou ter os meus links, e se eu quisesse ter mais, eu poderia ter mais páginas. Então agora o nosso app.js, ele não vai ficar responsável por renderizar já direto aqui. A gente vai renderizar agora o nosso roteamento, que é o que a gente instalou agora, e esse roteamento vai ficar responsável por ver, opa, o usuário está aqui no barra localhost, ou barra meulink.com.br, então eu estou acessando a home. Ou se o cara acessar barra links, por exemplo, barra links aqui, ó, eu quero acessar aquela página de links. Aí ele que vai jogar a gente para o componente de links. Então a gente vai ter navegação de páginas. Então bora lá. Para a gente fazer essa navegação de páginas aqui, o que a gente vai fazer? Dentro de src aqui, eu vou criar aqui um new folder, vou chamar aqui de pages, e dentro de pages eu vou criar aqui um new folder também, chamada de home. Então a gente criou dentro de src uma pastinha chamada pages, dentro de pages eu criei uma pastinha chamada home, tá? Dentro de home, vou criar um new file chamado index.js. E o que eu vou fazer? Vou pegar o nosso componente que está aqui, ó, do app, e eu vou copiar e vou colocar aqui dentro do nosso home e index.js. Só que eu vou mudar, né, o nome do componente, que eu quero que aqui vai ser o componente home. Vou tirar essa estilização aqui. E vai ser aqui até o nosso H1, vou colocar aqui página home, só para a gente saber que esse componente é da página home. Beleza? Vou salvar. Posso até copiar esse cara aqui. Vou fechar tudo isso aqui. Vamos criar também, dentro de Pages, ó, clicar com o botão direito, New Folder, mais uma pastinha. Vou chamar aqui de, pode ser, Links. E dentro de Links, ó, clicar com o botão direito em cima de Links, New File, Index.js. Esse aqui vai ser o componente responsável pela página de links, que vai ser essa página aqui depois. Então, vou colar aqui o nosso componente, vou mudar aqui o nome, né, para Links, primeira sempre maiúscula, tá? E colocar aqui também bem-vindo, ou colocar sua página links, ou meus links, beleza? Vou salvar aqui. Então a gente criou dois componentes aqui, que por enquanto estão soltos aqui dentro dessa pasta, e não fazem nada. E agora a gente vai configurar o nosso roteamento. Então dentro de src, a gente vai criar um new file, vou chamar aqui de routes.js, e esse arquivo de routes vai ser o arquivo que vai fazer a configuração de rotas. Então import from React Router DOM, a biblioteca que a gente acabou de instalar, lembra? E eu vou trazer aqui o browser router, routes, e também vou trazer o route, beleza? E agora vamos criar o componente para ele. Primeiro vou importar as nossas páginas, então import home from.pages/home, lembra que a gente acabou de criar aqui o nosso home, tá aqui o página home, e também vou importar aqui, deixa eu duplicar, o nosso pages/links, né? Deixa eu colocar aqui o nome, que é a outra página que a gente criou, que vai ser dos meus links. Perfeito? Agora, então, vamos criar o nosso componente de configuração de rotas. Function, vou chamar aqui de routes app, return, para a gente renderizar aqui, mas eu vou renderizar quem? As nossas rotas do navegador. Então, browser router, perfeito. Dentro eu tenho routes, qual que é as nossas rotas? Então, routes, tá? Cuidado que é no plural. E dentro dos routes eu tenho route, no singular, que é outro que a gente importou, que é a rota de fato. Então, a primeira rota é quando o usuário acessar a página principal, que é a nossa home, que a gente chama, né? Quando acessa aqui, ó, certo? Então, quando ele acessar essa página, ele vai acessar o path
que é o qual caminho, que no nosso caso é o barra, que é a página principal, a inicial. E aí eu também preciso passar uma propriedade chamada element, que é qual componente eu quero renderizar quando ele acessar esse caminho, que no nosso caso é o home, tá? Esse cara aqui. Maravilha. E a gente tem mais um, né? Que é o nosso route path barra, vamos chamar aqui de links, para ele acessar essa nossa página aqui de meus links? Pode ser, né? Então, barra links, ele vai renderizar qual componente? Ele vai renderizar o componente links que a gente importou aqui em cima. Então, perfeito. Bora fazer um teste? Eu vou salvar aqui, vou vir aqui, nada está acontecendo. Por quê? A gente criou o nosso componente routes, mas não chamou ele em nenhum local. Então, eu vou exportar esse componente, export default routes app. Estou exportando ele aqui fora, tá? Então, exportamos ele para outro arquivo conseguir acessar. Posso fechar ele aqui. Vamos voltar agora dentro do app.js, que está o nosso H1 ainda aqui, que está sendo exibido. Só que agora, ao invés de mostrar um H1, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar nossas rotas. Então, eu vou importar aqui o nosso routes app, import routes app from.routes, que é o arquivo que a gente acabou de criar. Então, vou trazer aqui, ao invés do H1, vou trazer nosso routes app. E esse routes app vai ser o cara responsável por falar, olha, se o usuário está na nossa barra aqui, ele vai renderizar a página home. Se ele está no barra links, renderiza o links. Então, é isso que ele vai fazer para a gente. Então, a gente coloca ele para ser renderizado dentro do app.js. Então, vou salvar. Se a gente vir aqui, olha que legal, né? Quando a gente acessa o nosso projeto, página home. Então, ele está renderizando quem? O nosso componente que a gente criou dentro de pages, dentro de home e index. Olha aqui, página home. Vou colocar aqui uma carinha feliz. Vou salvar e já está aqui. Massa, né? E se a gente acessar aqui o barra links, que é o que eu falei, olha que legal, página meus links. Então, ficou muito massa. Agora, então, vamos criar a nossa página home. Então, se a gente vê aqui o nosso Figma, olha só que bacana. A gente precisa começar a criar essa estrutura aqui. Então, vamos lá criar a nossa página home. Primeiro a parte visual, para depois a parte funcional de encurtar um link. Eu vou minimizar e vamos lá. Primeira coisa aqui dentro da nossa div, eu vou criar aqui então uma class name, só para não esquecer. Vou chamar aqui de container home. Perfeito. Depois aqui a gente vai ter o quê? A gente tem uma área onde tem a logo, um título e uma descrição. Então, bem parecido com o que a gente já fez na aula passada do IMC. Então, vou criar aqui uma div, tá? Dentro dessa div eu vou dar também um class name para ficar mais fácil de estilizar. Vou chamar de logo, que vai ser a área principal, né? Onde vai ter aqui uma IMG, uma tag de IMG. E dentro dessa IMG, eu vou dar aqui um barra logo.png, porque está a nossa logo dentro de public. Então, posso acessar diretamente assim, barra logo.png. E o texto alternativo a gente pode chamar de sujeito link logo. Vou salvar aqui, vou voltar aqui ó, para o barra e olha minha logo aqui, show de bola, né? Então, nossa IMG já foi. Depois disso, quero colocar um H1, vou dar aqui um tab, sujeito link, aqui é o nome da nossa aplicação, pode ser o nome que você quiser. Depois do H1, vou colocar uma tag de spam e aí pode ser uma frase de efeito, né? Colhe seu link para encurtar. Vou salvar aqui e show, já está aqui. Se a gente olhar aqui também, acho que não tem um ícone, mas dá para colocar um emoji. Deixa eu pegar aqui um emoji. Pode ser essa setinha para baixo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu vou pesquisar emoji no Google aqui. Vamos ver se eu pego um hand down. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos lá. Cadê? Esse cara aqui que eu quero. Vou copiar ele aqui, ó. Copy. Beleza. Só para dar algo a mais. Não precisa isso, né? Só para botar uma mãozinha para baixo, ó. Vai ficar bem legal na nossa aplicação. Show de bola. Depois da nossa div aqui, então, eu vou dar uma outra div. E essa div eu vou dar uma class name. Vai ser a área-input, que é aonde vai ter o nosso input aqui, o botão e esse íconezinho do lado do input aqui. Perfeito? Então, a primeira coisa, como vai ter um ícone do lado do input, eu vou criar outra div aqui para separar o ícone e o input. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é importar esse ícone aqui. E a gente já instalou a biblioteca. Então, aí fica fácil, né? Agora é só importar aqui from React Icons. Lembra que a gente instalou o React Icons? E aí, qual que é o ícone que eu quero utilizar? Então, eu vou utilizar o React Icons aqui, barra FI, que é o nome da biblioteca. E aí, eu vou trazer aqui o FI Link, se eu não me engano, esse cara aqui mesmo. E aí, eu posso utilizar esse ícone aqui em formato de tag. Olha que bacana. FI Link, ele fecha aqui nele mesmo. Eu posso passar para ele
qual que é o size, ou seja, qual que é o tamanho que eu quero para esse link aqui. Pode ser uns 24. Qual que é a cor que eu quero para esse link? Eu quero que seja branco. Então, se eu salvar, olha o nosso link aqui. Muito legal, né? E é SVG, então ele fica muito leve. Bem melhor do que usar imagem. Imagem aqui para logo, né? A logo não tem problema, mas usar muita imagem também acaba pesando. Então, vamos trazer aqui o nosso SVG dentro aqui. Depois eu quero trazer o meu input. Dentro do input eu vou colocar aqui um placeholder, né? Quando não tem nada digitado, eu quero que fique aparecendo, por exemplo, cole seu link aqui. 3 pontinhos. Vou salvar. E olha lá, cole seu link aqui. Beleza. Depois dessa div aqui dentro da área input, ó, depois dela, ainda dentro da área input, eu quero colocar o meu botão. Então, vou chamar aqui o nosso button, vai ser encurtar link. Tá? Vou salvar. Deixa eu ver se era essa frase mesmo. Ah, não, era gerar link. Ou até encurtar link, né? Tanto faz. Aí fica a seu critério. Se quiser colocar gerar link também fica bacana. Então, vou salvar. Ó, já tá tudo aqui, mas tá tudo bagunçado. Vamos agora estilizar com as classes que a gente deu aqui. Então, eu vou vir aqui dentro de Home, New File, Home.css. E já vou vir aqui e vou importar, né? Senão a gente vai esquecer. Vou vir aqui e já vou importar aqui. Import .home.css, que é o nome do arquivo que eu acabei de criar aqui dentro da pasta, para mim poder importar os nossos estilos. E agora eu vou salvar. Vou diminuir um pouquinho aqui para a gente poder estilizar e ver ao mesmo tempo aqui para ficar legal. Beleza. E vamos lá. Então, vou vir aqui primeiro no nosso container home. Vou vir aqui, ponto container home, para estilizar essa nossa classe do container home. E eu vou falar, olha, pega a largura de 100% dessa nossa tela aqui, mas eu quero centralizar tudo. Então, a gente já viu como centralizar. Lembra lá no IMC? Olha aqui como a gente reaproveita o conhecimento. Então, vou passar a altura sem VH, falar, olha, pega o tamanho inteiro que ele tem da tela aqui do usuário, e agora eu posso centralizar com o Display Flex. Olha o Flexbox, Justify Content Center e o Align Item Center. Com isso, a gente alinha tanto vertical quanto horizontal no centro. Então, se eu salvar, tá aqui, ó, independente do tamanho, tá sempre no centro. Show de bola. E eu vou falar para ele ter um Flex Direction, column, um embaixo do outro, que é a orientação que a gente quer aqui. Mole demais, né? E agora, então, vamos para o nosso ponto logo. A nossa logo aqui eu posso passar um Display Flex. Vou dar aqui um Flex Direction também, column para ele. E um Align Items Center, só para manter centralizado, tá? Beleza? Depois disso, então, ponto logo H1. O H1 dentro da nossa logo, se eu não me engano, tá, ó, nossa div logo aqui. Dentro tem a imagem e tem um H1. Esse H1 aqui, então eu vou passar aqui um font size para ele de 60 pixels. Vou passar um color branco para ele, beleza? Maravilha, tá criando forma já. Ponto logo span, que é o nosso descrição ali, né? Color FFF. Vamos desgrudar do nosso título, então margem top. Vou passar aqui uns 14 pixels. Opa, faltou 2 pontos aqui, 14 pixels. E margem bottom, vou passar um pouquinho maior, né? Porque se eu não me engano, ó, a gente tem uma margem maior aqui embaixo. Então, margem bottom de 34 pixels aqui, beleza? Já ficou bem melhor. Font size, o tamanho da nossa fonte, vou passar aqui uns 19 pixels. Beleza, então, ó, já fica bem dinâmico aqui, né? Bem legal. Vamos para baixo. Vou dar aqui o ponto área traço input. Se eu não me engano, é o próximo, né? A gente já estilizou todos esses aqui. Área input, e aí acessar a nossa div, né? Então, ponto área input, eu vou passar aqui uma width de uns 540 pixels, um display flex, flex direction column, para a gente alinhar, e também vou passar um align item center aqui. Maravilha. Depois disso, então, ponto área input, vou acessar a nossa div, falar para eles pegar 100% da nossa largura, que é o que eu quero aqui, para mim poder fazer o tamanho do nosso botão junto com o tamanho aqui do input 100%. Então, a nossa div eu vou pegar 100% aqui. A altura que eu vou passar para essa nossa div de 46 pixels aqui. Vou passar um background color aqui para ele, RGB 255, 255, 255, que é o branco. Só que se você olhar aqui, ó, ele é um pouquinho transparente. Então, eu posso dar aqui, vírgula, a opacidade, 0.15, que seria 15%. Então, se eu salvar, ó, já cria aquela área inteira da nossa div. A div é a que está em volta, ó. Tem aqui a nosso SVG e o ícone. E agora eu vou centralizar esses dois aqui. Então eu posso vir aqui e falar para ele ter um Display Flex também. Olha que bacana como o Display Flex vai ajudar. Passando um Align Items Center aqui. Ó, já centralizou eles um do lado do outro.
e um Justify Content aqui também, Justify Content Center aqui também. Vou passar aqui um Border Radius de 4 pixels, para a gente dar uma arredondadinha aqui na bordinha aqui do lado, ó. Eita, foi muito zoom aqui do lado. Tirar o zoom aqui, beleza. E agora eu vou estilizar o nosso SVG, então, ponto área input, vou acessar o SVG, para a gente dar uma margem 0 em cima e embaixo e 8 pixels na esquerda e na direita. Ele já desgruda aqui do nosso input. E agora vamos fazer o input. Então, eu vou vir aqui, ponto área input, vamos acessar o nosso input. E aí o input eu tenho que agora alinhar e ocupar tudo e tirar esse fundo dele aqui, para ele se fundir com aqui o nosso fundo, que é a nossa div, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no nosso input, falar para ele pegar 100% da nossa tela. Então, ele vai tentar ocupar todo o espaço. Eu vou tirar o background color. Eu posso passar um background para ele sem o color aqui, apenas transparent. E com isso, ó, a gente tira. Só que ele tem essa borda, né? Então, border 0. E a gente basicamente se funde ali o nosso input com a nossa área, tá? Eu vou dar aqui também uma altura igual de 46 pixels. Color dentro dele vai ser branco. Outline none, para quando clicar não tiver nenhum efeito, ó, não tem nenhum efeito. Vamos aumentar um pouquinho o font size de 18 pixels. Deixa eu ver como é que tá ficando, ó. Já tá bem mais legal. E aí, quando não tiver nada, ó, tá muito apagadinho. E aí, para a gente poder estilizar esse placeholder, que a gente chama, eu posso utilizar aqui, ponto área input. Vou acessar o nosso input aqui, 2 pontos de novo. E aí, eu posso acessar o nosso placeholder. E aí, eu posso colocar a color que eu quiser. Ó. Se eu quisesse red, olha lá que legal. Mas aí, no nosso caso, RGB, para a gente deixar um pouquinho mais claro. 255, 255, 255 seria o branco. 0.8, que seria 80% do branco aí, fica bem legal. E agora, bora para o botão. Então, vamos aqui embaixo, ponto área input, button, vamos acessar aqui uma width de 100%, para ele pegar 100%, vamos pegar a mesma altura de uns 46 pixels aqui, border radius de uns 6 pixels aqui também, border 0, para a gente tirar a borda também, ou até colocar aqui um border radius até um pouquinho menor, 4 aqui, vai ficar pouquinho arredondado, vai ficar melhor. Font size de uns 16 pixels, a color aqui dentro do botão vai ser preto, font weight bold, para ela ficar negrito ali, e eu vou passar uma margem top aqui de uns 8 pixels para desgrudar um pouquinho desse nosso input aqui, ó. Olha que tá bacana já. Se a gente olhar aqui, é isso mesmo. Então, vamos minimizar. E o que mais que a gente pode melhorar aqui agora, né? A gente basicamente finalizou aqui, só que se a gente reduzir tudo, olha só, nossa aplicação para celular, ela não tá tão bacana, tá? Então, o que a gente pode fazer? Vamos melhorar a responsividade para quando tiver um tamanho menor, para ele se encaixar ali dentro da interface. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos adicionar responsividade ao nosso projeto. E com isso, a gente pode trabalhar dentro do CSS também. Então, aqui embaixo eu posso falar para ele, ó, vou descer tudo aqui embaixo no nosso CSS, para a gente criar um estilo com base no tamanho que a gente está aqui da tela do usuário. Então, @media, abre e fecha aqui, abre e fecha chaves. E aqui dentro eu quero passar, por exemplo, max width de... Vamos ver quanto que está quebrando? Clicar com o botão direito e inspecionar. Vamos mexer na tela e a gente consegue ver a largura aqui do lado quando você mexe. Ó. Vamos mexendo, aqui tá legal, tá legal. Quando chega aqui já está meio complicado, né? Se a gente reduzir mais, já fica ruim. Então, se a gente chegar mais ou menos aqui, ó, num 615 aqui, ó, já dá para a gente reduzir, certo? Então, vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Vamos aqui. Então, max width for 615 pixels. A gente vai mexer aqui e adicionar algumas coisas a mais no nosso CSS para ser aplicado. Então, quando ele chegar menos aqui, ó, tiver menos que 615, o que eu quero fazer? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da logo. Então, ponto logo img, width, vou passar aqui uns 95 pixels. A gente vai reduzir bem ela ali. Maravilha. Eu quero também fazer o quê? Ponto logo h1, quero reduzir um pouquinho isso aí. Font size vai ser uns 40 pixels, vamos ver? Ó, já ficou bem melhor. Quando ele está grandão, mas quando chega menos ali, ele aplica e fica menor. Perfeito. E também vamos reduzir o área input. Ponto área input. Se a gente olhar aqui, a gente está usando o área input. Vamos lá, cadê aqui? 540. E aí eu posso falar que ele pode continuar usando, mas que eles vão usar o width em porcentagem. Por exemplo, 85%. Então, ó, se ele está aqui, vai reduzindo, ó, ele usa só
85% da largura da tela. Então, olha como já reduzimos aqui e encaixamos a nossa interface. Se quiser, dá para reduzir esse carinha aqui também, tá? Dá para reduzir um pouquinho esse nosso, o span. Deixa eu ver aqui em cima. É o span. A gente está com o tamanho 19, vamos reduzir ele também. A gente pode acessar aqui, ó, ponto logo, span, font size aqui para ele, de uns 16 pixels aqui. Já fica bem melhor também. Maravilha! A segunda coisa, a gente pode dar um pouquinho de animação para dar mais vida para esse nosso projeto, certo? Então, o que a gente pode fazer? Transições. Quando eu passar o mouse em cima aqui desse nosso botão, eu posso adicionar um efeito, por exemplo. Então, quando a gente acessa e passa o mouse em cima do nosso botão, eu quero adicionar uma transição, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, em cima do nosso mídia, aqui mesmo, para ficar mais organizado, ponto Add Input, button, dois pontos, hover, que é o efeito de passar o mouse sobre algo em cima, e eu quero adicionar um transform, deixa eu digitar direito aqui, transform, scale, porque eu quero aumentar esse botão de 1.05 aqui, tá? Então, aumentar um pouquinho esse nosso botão. 1 aqui seria o tamanho real, então 1.05 vai ser um pouquinho ali. Então, vou salvar, passar o mouse, ó. Olha ali, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ele tem esse efeito de aumentar. Só que está muito rápido, né, o efeito. E aí a gente pode vir aqui no nosso button, Add Input Button, e passar aqui uma Transition no Transform, que é a propriedade que a gente passou aqui de ter o efeito, Transition Transform, de 0.7 segundos aqui. Então ele vai levar 7 segundos, 0.7 segundos, para aumentar e chegar nesse tamanho que a gente passou. Então se eu salvar, atualizei aqui, ó, ele vem bem mais suave, porque ele demora esses 0.7 segundos para chegar nesse efeito. Então ficou bem legal aqui o nosso efeito. Agora a gente vai fazer mais coisa ainda. Vamos supor que quando o usuário acessa a minha aplicação, eu quero que ele tenha um efeito desse nosso input, dessa nossa área input, subindo para cima. Um efeito dela chegando na interface. Parece complicado? Mas olha como é fácil da gente fazer também. A gente pode vir aqui em cima no nosso área input, que é o elemento que a gente quer fazer essa animação inteira. E eu posso vir aqui então, vou colocar embaixo dele aqui, ó, fora dele, tá? Vamos adicionar @keyframes. Qual que é o nome dessa animação que eu quero dar? Então vou chamar aqui de, sei lá, slide y. Eu vou colocar até comentado aqui para vocês, tá? Só para ficar fácil para vocês saberem. Animação subindo a área input, beleza? Maravilha. Aqui eu tenho duas propriedades, o from e o to. Da onde ele vai começar até onde ele vai chegar. Simples. Então, o que eu quero fazer? Se eu quero começar ele um pouco aqui mais para baixo, que ele vá subindo, o que eu quero fazer? Eu quero vir então, que ele vai ter uma propriedade transform, para a gente poder transformar aqui, transform, e eu vou mexer no eixo Y, que é de vertical. Então, translate no eixo Y, onde eu vou começar em 90 pixels. Show? Vou copiar aqui, essa propriedade. E no to, que é para onde eu vou chegar, eu quero chegar na posição atual, que é essa que ele está aqui atualmente. Então, eu vou ir até a posição 0. Então, ele vai começar em 90 e ele vai ir até a posição 0. Então, vou salvar. E agora a gente pode adicionar essa nossa animação à área input. Então, animation, dois pontos. Qual que é o nome da propriedade? Eu chamei de slide y. E aí, 2 segundos ele vai demorar para fazer essa transição. Então, ele vai chamar essa animação aqui, que vai começar no translate y 90 pixels, vai ir até o 0, a posição 0, que era onde estava, e ele vai demorar 2 segundos. Então, vou atualizar. Olha que legal. Então, toda vez que o usuário acessar o nosso projeto, ó, entrou, tem essa animaçãozinha, que parece pouca coisa, mas já dá um ar a mais dentro do nosso projeto. Então, vamos reduzir aqui e agora eu posso fechar o nosso home, posso fechar aqui, salvar o nosso index aqui que a gente finalizou a parte visual dessa nossa página. E agora, bora para a nossa segunda página, que é o nosso /links. Vou acessar, que é a página de meus links. Bora criá-la também, para a gente depois finalizar essas duas partes, poder fazer a parte funcional, que é gerar de fato um link encurtado. Vamos lá? Então, vou vir aqui e vamos fazer esse cara aqui. É até mais simples, né? Então, vou minimizar. Vou fechar aqui. Vamos dentro do nosso links index aqui. Já vou até criar um new file. Vou chamar aqui de links.css. Vou importar ele aqui. Import.links.css. Tem que ser o mesmo nome que você deu aqui, tá? Do arquivo que você acabou de criar.
Vou salvar. Vou vir aqui na nossa div, que está em volta de todo mundo. Vou tirar isso aqui. Posso dar uma class name para ela, para a gente poder utilizar também. Vou chamar aqui de links container. Dentro aqui eu vou criar mais uma div, que é onde vai ser responsável por ter esses dois caras um ao lado do outro. Então, primeiro vou importar o nosso ícone. Import aqui, from React Icon aqui, /fi. Opa, FI. E aí eu vou trazer o ícone aqui, FI arrow left, FI link e o FI trash, que é os que a gente vai utilizar, né? Que é o arrow, o link que a gente já conheceu e essa lixeirinha caso o cara queira deletar um item depois. Então, vou já deixar importado aqui pra gente. Depois aqui então, dentro dessa nossa div, deixa eu dar um espaçamento aqui. Vou dar aqui um class name para ela. Para esse cara aqui eu vou chamar links header. E aqui dentro, primeira coisa, eu vou trazer o nosso arrow de voltar, que é o nosso FI arrow left, size 38, color branco aqui. Vou salvar só para a gente ver. Ó, já está o nosso íconezinho aqui. Perfeito. Depois disso aqui, então, eu vou ter um H1, meus links. E agora vamos para de baixo aqui, que é a nossa lista aqui. Então, depois dessa nossa div, eu vou criar aqui mais uma div, que vai ser responsável por ser um item da nossa lista. Então, eu posso até chamar um class name aqui para ela. Vou chamar aqui links item. Vou dar aqui um button, porque o usuário vai poder clicar na URL aqui. Então, vou colocar aqui uma URL fictícia por enquanto. Vou dar um enter aqui, vou aumentar aqui um pouquinho. https://sujeito programador.com. E também, antes aqui, a gente tem um íconezinho do link, ó. Temos o íconezinho do link. Então, FI link. Vou trazer aqui o size, qual que é o tamanho que eu quero passar. Vou passar aqui um pouquinho menor, né? Uns 18. E a cor também vai ser branca. Vou dar aqui uma classe para esse nosso botão. Então, class name aqui eu vou chamar de link, esse nosso botão. Depois aqui eu vou ter outro botão, que vai ser o botão da lixeira. Então, vou trazer aqui o nosso FI trash aqui. Vou passar aqui um size de uns 24 e uma color, se eu não me engano, a gente deixou vermelho aqui, né? Posso até pegar a cor aqui, ó, que eu não lembro de cabeça. Então, vamos lá. Vou colocar a nossa cor aqui. Vou salvar. Perfeito. A gente tem aqui, ó, por enquanto tá tudo sem estilo. Temos aqui nosso botão onde vai ser o link, o botão de excluir depois. E agora vamos estilizar isso aqui tudo, né? Bora agora então estilizar esses caras aqui. Links aqui. Ponto links container, vou dar aqui uma largura máxima de 1120 pixels e eu vou passar também uma margem de 32 pixels, alto, 0 e alto. Então, basicamente, 32 pixels a gente vai dar aqui do topo e vamos dar na esquerda e na direita alto para ele continuar sempre, ó, centralizado, tá? Então, ele vai ter o mesmo espaçamento, com isso faz que ele fique centralizado. Vamos acessar também aqui o ponto links-header. Acho que esse é o nome que eu dei lá, né? Deixa eu ver aqui. Header. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Links header. Display flex. Flex direction row. Porque eu quero que um item agora seja ao lado do outro. Olha lá. Um item ao lado do outro. Perfeito. Ponto links header svg. Vamos dar um espaçamento aqui agora, porque o nosso svg está grudado aqui no nosso item. Então, margem right na direita de uns 14 pixels. Então, ele vai dar aquela desgrudada ali, ó. Nosso texto aqui já desgrudou. Ponto links header H1. Color branco aqui e resolvido. Agora, vamos lá no nosso ponto link traço item. Width, vamos passar aqui uns 700 pixels. Display flex. Align items center aqui, para a gente poder centralizar. Vou dar um flex direction row, porque eu também quero um item ao lado do outro. E um margem top de cada item de uns 8 pixels aqui, para caso tenha mais itens, né? Eu posso até fazer isso, ó. Posso vir aqui na minha div aqui e eu posso duplicar, porque esse item aqui vai ser como se fosse um item da nossa lista. Depois eu posso, ó, duplicar. A gente vai ter dois links, por exemplo, vai ser dessa maneira. Só que, claro, depois isso aqui vai ser automático, né? Não vai ficar feito na mão aqui, que por enquanto a gente não tem nada funcional. A gente está fazendo o estilo para depois fazer a parte funcional. Então, vou até deixar dois links aqui, ó. Beleza? Só para a gente ter dois aqui como parâmetro. Eu quero acessar também o nosso ponto links item, last child, margin, bottom,
18 pixels aqui. O que isso aqui vai fazer? O last child é quando tiver o último item, ele vai aplicar no último item apenas uma margem embaixo e não no primeiro. Então, só vai ter essa margem aqui embaixo no último item, tá? Vamos acessar agora o próprio link, border 0, que é esse nosso botão aqui. Vamos dar uma estilizada melhor para ele. Passar aqui que ele vai ocupar 100% na nossa largura ali, que é os 700 que a gente passou. Vou passar uma mínima width de 80%. Border radius aqui de 4 pixels, para a gente manter um padrão que é 4 pixels que a gente já está usando. Altura 46 pixels, que é o mesmo padrão que a gente já está usando também. O background color, que ele é RGB. 255, 255, 255, 0.15, que é o mesmo que a gente está usando lá no nosso home. Então, beleza. Margin right, para desgrudar ali da nossa lixeira, eu posso colocar aqui uns 14 pixels. Ele vai dar uma desgrudada aqui da nossa lixeirinha. Perfeito. Display flex. E aí agora eu quero alinhar esses dois itens também. Então, vou passar aqui um Align Items Center aqui. Ó, alinhamos ele aqui no centro verticalmente. Vou dar um espaçamento interno. Então, padding, que é o espaçamento interno. 0 pixels em cima e embaixo, porque ele já está alinhado ali no centro. Ó. Então, eu só quero dar um espaçamento na esquerda e caso chegue aqui no final na direita. Então, de uns 14 pixels na esquerda e na direita. Ó, já desgrudou aqui. Beleza. Opa. Font size de uns 18 pixels. Perfeito. E agora vamos desgrudar isso aqui. Então, ponto link SVG. Vamos dar aqui um margin right de uns 14 pixels, para ele dar aquela desgrudada ali da nossa URL. Já vou passar aqui apenas um color no nosso link de branco. E agora falta o botão aqui. Então, ponto link. Vamos ver se a gente deu algum estilo aqui. Ah, não dei nenhum estilo. Eu posso passar um para esse nosso botão. Vou dar um class name aqui para ele. Vou chamar aqui de link delete. Vamos estilizar esse cara aqui. Vamos lá dar um ponto link delete. Border 0. E um background. Vou passar aqui transparent. Ele não tem fundo, né? Se a gente olhar aqui, ó. Ele não tem fundo. O fundo é transparente. Vamos voltar. Salvar aqui. Ah, ele só aplicou em 1. Porque provavelmente eu só adicionei a classe aqui em 1, né? Deixa eu adicionar no último aqui também. Que eu tinha duplicado. Então, aqui temos um item. E aqui temos o nosso segundo item. Então, os dois botões aqui de lixeira tem que ter essa classe aqui, link delete. Então, agora sim, a gente tem aqui a nossa tela de meus links. Mas para a gente poder finalizar essa nossa aula aqui, para poder finalizar as duas interfaces aqui, o que a gente precisa fazer? Deixa eu voltar aqui no barra links. Vamos lá. Esse íconezinho aqui, ele não é só de bonito, de enfeite. A gente tem que colocar um botão nele também, que quando eu clicar, eu quero que automaticamente ele volte para home. Que esse é o efeito daquele nosso arrow, né? Como se fosse um botão, opa, barra links, botão de voltar para home. Então, como que a gente consegue fazer essa ação aí de voltar? Vamos voltar aqui na nossa aplicação. E para isso, é só a gente importar do React Router DOM, from React Router DOM, um carinha conhecido como link, para a gente poder fazer esse tipo de navegação. Então, aqui em cima, eu vou trazer esse meu link, e em volta aqui dessa arrow aqui, eu quero colocar esse link. Então, ó, link, abre e fecho aqui, e dentro eu quero colocar a nossa setinha. Então, vou tirar daqui, vou colocar dentro aqui do nosso link. E aí, esse link a gente precisa passar uma propriedade que é to. Basicamente, para qual página você quer levar quando clicar nesse cara aqui. Eu quero levar para a nossa página home, que é apenas a barra. Então, eu vou levar para a página home. Então, se eu salvar aqui, quando eu clicar aqui, cliquei, levou para a nossa home. Se eu navegar de novo, ó, links, cliquei, levou para home. É isso mesmo. Então, vamos lá. A gente já resolveu mais um problema que a gente tinha na nossa interface. O segundo problema, se a gente reduzir aqui muito, ó, reduzir aqui como se fosse um celular, já era a nossa aplicação, né? Nossa aplicação aqui nessa página não está nada responsiva. Então, agora, vamos adicionar aquela responsividade, igual a gente fez com a home, aqui para esses itens. Então, a gente precisa reduzir o tamanho que eu passei fixo aqui para cada item. Ó. A gente passou um tamanho aqui, cadê aqui em cima, de 700 pixels. Não pode ser esse tamanho se o cara reduzir. Então, vou abrir aqui o nosso inspecionar e vamos mexer aqui para ver quanto que vai quebrar. Então, vou vir aqui, ó, até aqui, 700 e quanto? 700 e vamos mais um pouquinho, em torno de 715 aqui, ó, já quebra. Então, vamos criar aqui embaixo, @media max width de 715 pixels,
que eu quero fazer? Eu quero dar um ponto link container, width 90%, ponto logo H1. Deixa eu olhar aqui, o nosso H1 está aqui. Deixa eu ver quantos que tem aqui o tamanho. A gente não passou. Deixa eu colocar aqui um font size de uns 40 pixels aqui para ele. Eu reduzir aqui. Beleza. Então, quando eu tiver menor aqui, deixa eu reduzir aqui para a gente poder ver. Ponto links item, width 100% e ponto link, que é cada item aí. Também vou manter o padrão de 100% agora da nossa tela, respeitando 100%. Então, o links item aqui, que era o item que a gente tinha aqui de 700 pixels, que estava muito grande, agora eu parei de usar pixels e estou usando porcentagem. Então, independente do tamanho, olha só, ele sempre vai pegar 100%, tá? Então, vai ficar bem melhor. E também, quando estiver muito pequeno, não faz sentido eu manter esse ícone aqui, já que o cara está usando numa tela muito pequena, por exemplo. Se você quiser tirar, a gente pode acessar aqui o ponto link, SVG, display none. Então, a gente tira o link. Ele volta a aparecer quando estiver numa tela grande, quando estiver numa tela pequena, ele some aí. Perfeito? E com isso, a gente já resolve a responsividade da nossa aplicação. E também, outra coisa que pode acontecer é a gente ter uma URL muito grande. Por exemplo, o cara tem uma URL aqui, ó, gigantesca aqui, vou colocar qualquer coisa, vou salvar. E olha só, ele tem uma URL muito grande aqui. E com isso, a gente também pode consertar aplicando dentro aqui do ponto link, white space, eu posso passar aqui no wrap, para ele não quebrar linha. Então, ó, não vai mais quebrar linha, mas eu também quero que ele não ultrapasse o espaço. Então, overflow, hiding, então ele vai, ó, chegou no limite, vai passar para fora, ele quebra. E se quiser também, eu posso passar aqui um text overflow, posso passar aqui um elipses, que é aqueles 3 pontinhos também, tá? Então, caso ele ultrapasse, ó, ele nunca vai estragar a nossa interface aqui, beleza? Então, bem bacana. Vou tirar esse tamanho gigante que eu coloquei do link, também não vai ser tão grande, mas é legal a gente já se prevenir, né? Então, perfeito. Agora a gente já tem aqui a nossa interface, posso voltar. E agora que a gente basicamente está finalizando as nossas interfaces aqui, o que está faltando? Se a gente olhar a nossa interface aqui do nosso Figma, olha só, a gente já fez aqui a nossa home, fizemos aqui os meus links, mas está faltando alguma coisa. Está faltando, ó, essa área aqui dos menus aqui em cima. Então, que eu posso ter um botãozinho para ir até a página de meus links. E também, eu também quero aqui ter um modal, tá? Então, nessa aula, vamos criar esse componente aqui, que é responsável por esses ícones e esse botão de navegar o usuário até a tela de meus links. Então, bora lá? Vamos minimizar. Vamos vir aqui. Por enquanto, esse componente, ó, só vai ficar na home. Se a gente olhar aqui nos meus links, ele não está. Eu poderia vir aqui dentro do nosso... Vou fechar tudo aqui. Vou vir aqui dentro do nosso home e index e criar aqui diretamente. Poderia. Mas e se por acaso, mais para frente, você quer pegar e ter mais páginas dentro da sua aplicação? Com isso, você pode reaproveitar esse componente. Então, vamos separar essa funcionalidade em um componente. Então, com isso, eu posso vir aqui dentro de src, new folder, components, para a gente colocar todos os componentes, ó, bem separadinho aqui. Então, src, eu criei uma pastinha chamada components. Dentro de components, eu vou criar uma pastinha chamada, por exemplo, menu. Dentro de menu, vou criar aqui um new file index.js e vou criar aqui um new file menu.css. Perfeito? Vamos lá no nosso menu. Vou importar aqui já o nosso css, menu.css. Vou criar o nosso componente. Então, é export, default, function. Vou chamar aqui o nosso componente de menu. Primeira sempre maiúscula. Return. Vou criar aqui então uma div, vou dar aqui H1, menu, página, só para a gente ver que está funcionando. Então eu vou salvar, vou vir aqui no nosso home novamente, pages, home e index, e eu vou importar ele para poder utilizar. Então eu vou importar o nosso menu, from, barra, para a gente acessar mais uma pasta para trás, então barra, vou acessar agora o nosso components, barra, vou acessar o nosso menu. E agora eu posso chamar ele para ser utilizado em qualquer local aqui da minha aplicação. Vou chamar aqui depois dessa nossa div aqui do encurtar link. Eu vou chamar ele aqui, ó, menu, vou salvar. Então, salvei e ele é renderizado aonde a gente coloca. Então, eu coloquei aqui embaixo, você pode ver que ele apareceu aqui, ó, menu, página. Só que eu não quero que ele fique aqui, eu quero que ele fique flutuando sempre aqui no canto superior da direita. Então, vou salvar.
Posso fechar e vamos fazer isso aqui dentro do nosso projeto com o nosso CSS para ele ficar flutuando aqui na direita. Então vamos lá. Primeiro, eu não quero aqui que seja um H1, né? Se a gente olhar, eu quero 2 ícones e um botão. Então, vamos importar os nossos ícones from React Icons. Vou usar a biblioteca BS. E aí, eu vou trazer aqui o BS YouTube, que eu separei pra gente, e o BS Instagram. Opa, BS Instagram. Perfeito. E vou trazer também o nosso link do React Router DOM, que a gente já conheceu. React Router DOM. O link para a gente poder fazer navegação de página, que eu quero navegar para o meu links lá. Então, perfeito. Vamos agora utilizar div. Eu vou colocar aqui uma class name, vou chamar aqui de menu. Vou tirar esse H1 daqui que não existe, né? Vou dar aqui um A, que é um textinho. Primeiro, ele vai ter aqui um href que vai ser https, youtube.com/c/sujeito programador. Eu acho que esse é o nome do canal do YouTube que a gente tem lá. E aí eu também vou dar uma class name. Vou chamar aqui esse cara de social. Dentro desse nosso tag de A, eu vou colocar o nosso ícone, que vai ser o BS YouTube que a gente chamou. Color branco. E o size aqui para ele de uns 24 também. Então vou salvar aqui só para a gente poder ver. Ó, já apareceu o nosso íconezinho ali embaixo. Agora eu vou copiar esse cara. Vou duplicar. Só que agora vai ser classe social. Aqui eu vou colocar o link do nosso Instagram. Então eu vou pegar aqui https instagram.com/sujeito programador. E aí o ícone eu vou mudar aqui para o nosso BS Instagram. Mesma cor, mesmo tamanho. Vou salvar. Já apareceu aqui. E agora falta o nosso link. Então vou criar aqui um link. Vou colocar aqui, vai ser meus links. E ele vai para o to, que é a propriedade que eu preciso passar, que eu chamei de /links aqui. Perfeito? Vou salvar. Ó, se eu clicar nos meus links, cliquei, ele já me navega. Posso voltar. Ficou muito massa. E agora também eu vou dar uma classe para esse cara aqui, class name. Vou chamar aqui de menu item, para a gente poder estilizar agora. Primeiro, eles precisam ficar flutuando e aqui no canto superior. Então vamos lá. Vamos através desse nosso menu. Vou vir aqui, ponto menu, eu posso passar uma position absolute, com isso eu consigo controlar melhor, então ele já vai ficar aqui no centro, ó, e agora eu posso manipular onde eu quero. Então, eu quero que fique no top, então eu posso mudar aqui, ó, top, por exemplo, uns 20 pixels do top, para não ficar grudado, e eu quero right 10%. Então, sempre vai ficar 10% da direita aqui, ó, olha que massa, ficou muito legal. E agora a gente pode melhorar um pouquinho o alinhamento. Font weight bold, para deixar negrito o nosso texto. E um display flex, para a gente ativar um flexbox aqui, para poder centralizar de forma fácil. Tá? E agora então vamos lá no nosso ponto menu. Dentro de cada A, text decoration none, para tirar esse sublinhado. Ponto social, margin right 14 pixels, para dar uma desgrudada legal aqui. Display flex. Align items center, para alinhar eles verticalmente aí. Ponto menu item. Color preto, porque o background dele vai ser branco, né? Seguindo aqui a nossa aplicação, é um fundo branco. E aí, padding interno de uns 12 pixels e de uns 24 pixels. Deixar um pouquinho arredondado. Border radius aqui de uns 4 pixels. Show de bola. E aí a gente pode também desgrudar um pouquinho da direita, caso você queira, tá? Você pode dar mais um margin right de uns 14 pixels, caso você ache necessário. Isso aqui fica totalmente opcional, caso você ache que ficou um pouquinho perto demais, fica a seu critério. Vou salvar, vou fechar. Agora a gente tem toda a nossa página aqui de home e também toda a nossa página de links. E agora sim a gente finaliza aqui as duas páginas da nossa aula, da nossa segunda aula aqui da semana do React, que basicamente antes da gente fazer a parte funcional, que é o usuário poder vir aqui, de fato digitar um link e clicar em encurtar esse link, usando o serviço externo que a gente já vai conhecer, primeiro a gente precisava ter algo para poder fazer a parte funcional. Então antes da parte funcional a gente precisava de fato criar essa parte estática, que é essa parte aqui do nosso esqueleto, né? A estrutura da nossa página. Então, com isso, a gente criou aqui toda a estrutura, já configuramos a parte de React Router DOM, então já criamos aqui toda a nossa home,
já criamos aqui também todos os meus links e também a gente já deixou a parte de responsividade, né? Já trabalhamos na responsividade, então já ficou bem legal aqui na home também e já adicionamos um efeito para dar um a mais, uma pitadinha a mais dentro desse nosso projeto para ficar um bônus aí, né? Um plus. Então agora vamos para a próxima aula, eu te vejo na próxima aula para a gente fazer a parte funcional. Conhecer o serviço que a gente vai utilizar para poder fazer um encurtamento de link e de fato encurtar um link, gerar o link e mostrar igual a gente tem aqui na nossa aplicação, né? Deixa eu puxar aqui e construir esse modal. Então o usuário poder gerar o link, mostrar o link encurtado e ser algo funcional a nossa aplicação. Então te vejo na próxima aula para a gente continuar esse projeto que está sensacional. Até a próxima aula.